E aí, galera que assiste o meu canal Direito Mastigado, hoje estamos aqui com a doutora Regina Pegoraro, ela que falou sobre a luta pela democracia racial nos dias atuais. O programa está muito bom, não é isso, doutora? Isso mesmo, estamos aqui conversando sobre uma questão muito importante, né, para a sociedade. Vocês não podem perder, hein? Fiquem aí. Olá, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Felipe Hilton, sou apresentador e eu quero agradecer inicialmente você que está aqui nesse sábado, pautado aqui no nosso programa, está assistindo, que gosta da nossa programação, que gostou da nossa mudança, que agora é estilo podcast, ficou mais dinâmico, ficou mais gostoso aqui a gente poder bater um papo, falar sobre diversos temas, trazer vários convidados, pessoas do bem, pessoas aqui que vai fortalecer cada vez mais a informação, porque o tom desse programa é a educação, é trazer as margens, a luta pelos direitos, as garantias. Então, é tudo isso que nós iremos tratar a respeito. E hoje, nós estamos aqui com uma pessoa especial e uma pauta especial. Por quê? Estamos aqui com a nossa amiga, doutora Regina Pegoraro, ela que é advogada trabalhista. E o tema, sabe o tema de hoje? É a luta pela democracia racial nos dias atuais. Então, nós iremos hoje falar um pouco sobre essa questão da sociologia, a questão, a filosofia também, sobre esses temas que ainda hoje temos que tratar muito a respeito, temos que ter pessoas que lutem por isto, né? Porque a gente tem que fazer essa luta pela diminuição das desigualdades que ainda existem, não só na nossa cidade, mas no país inteiro, né? Mas antes de mais nada, eu quero que você compartilhe essa live, tá? Então compartilha aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? Comente, dá um oi aí que está nos assistindo, tá? Então, inicialmente, quero agradecer a nossa amiga Regina, primeiro por participar aqui do programa Direito Mastigado. Você que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa guerreira, advogada de fibra, né? E faz a nossa apresentação aí para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre a Regina Célia da Silva Pegoraro, né? Muito boa tarde a todos os ouvintes. Muito prazer estar aqui com o Dr. Felipe. É um querido. Tenho ele como meu filho, né? Muito carinho, muito respeito, assim, uma pessoa, assim, de um bom caráter, né? Então, a gente só temos, assim, afinidades, né, doutor? E você é uma pessoa do bem, né? Regina, fala pra gente aqui, antes de mais nada, antes da gente entrar nesse tema tão importante, mas quem é a Regina Pegoraro? A doutora Regina, fora do que a gente já conhece ali na OAB, que participa das lutas no bairro, mas a Regina que iniciou na advocacia e participou aí de tantos enfrentamentos, de tantas lutas, ainda enfrenta, né? Mas quem é a Regina? O que você Olha, eu comecei pode... no movimento social muito cedo, sempre tive essa atração pelas questões sociais, doutor Felipe. E, à época, a Igreja Católica tinha as comunidades eclesiais de base, onde elas formavam adolescentes e jovens para a questão social, a questão de igualdade, a questão de ter compromisso com a mudança social. Então, a mudança social é construída pelo ator social, que são as pessoas. Sim. Então, a sociedade, ela vem antes do Estado, né? Então, naquela década de 70, para você ter ideia, nós estávamos formando o primeiro movimento negro em Guarulhos. Eu fiz parte, eu tinha 14, 15 anos e já vivi isso. Então, Com 14, isso é importante. Com certeza. Com 14, 15, vocês já estavam ali fundando ali a movimentação do movimento negro. Em Guarulhos, reunindo principalmente mulheres, porque à época elas estavam muito distantes dos postos de poder,
né, distante dos postos de direção. Então, nós íamos, no final de semana, convidar as mulheres nas comunidades Da periferia. da periferia, líderes, para vir para o debate, para trazer para o debate, para trazer para a união. Para integrar Isso. nos poderes, na sociedade. Exatamente. Fala assim, sai da comunidade. Porque a comunidade, na década de 70, Felipe, ela era marginalizada. Para ter ideia, o Correio não entrava na comunidade. Eles não tinham CEP. Quem morava em comunidade... É preconceituoso falar ali, mas muitas vezes o próprio carteiro não ia, Não né? ia, não entrava. Então, ele dava o CEP de uma pessoa que morasse no asfalto. Entendi. Para receber as cartas e as correspondências. Aí você veio desse movimento Dessa 14, fase. 15. Isso. Nessa ânsia deu vontade, então, de fazer direito. Igualdade, Né? De incluir, incluir as justiça. pessoas. Foi aí que você Exatamente. pensou nessa possibilidade de ser advogada? Isso, já veio dessa dinâmica de justiça. E interessante que as mulheres começaram a vir, em seguida elas trouxeram os filhos, porque é mais ou menos assim, a mulher traz o filho, e elas trouxeram os maridos depois para esses debates. Era uma vez por mês as reuniões ali na Rua Dom Pedro, salvo engano 334, um prédio antigo que tem na Dom Pedro, aqui no centro, que nós nos reuníamos. E era, inclusive, era cedido, porque não havia dinheiro para pagar aluguel. Mas a pessoa ali cedeu a sala para usar à noite uma vez por mês. Por mês para vocês manterem. E as mulheres começaram a falar. E foi assim, sabe? Começaram a conversar, começaram a dividir dificuldades. Disso trouxe uma força e trouxe uma união que tão assim densa que futuramente esse movimento veio da base a um partido político, né? Ela veio ser integrado pelo PT. Esse pequeno movimento foi fortalecendo e até que integrou com o partido. Porque o PT é a soma de vários movimentos sociais. Entendi. Que havia. Então, assim, nós estamos falando em coisa de 30 a 40 anos atrás. Isso. Né? Isso. Então, quer dizer, esse tema hoje, que é a luta pela democracia racial, nós estamos falando que você tem enfrentado isso já não é de hoje. Sim, com certeza. Né? Verdade. Pelo menos aí uns 30 anos, né? E agora, não é simples, né? Você vai falar aqui para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque não é simples uma pessoa, uma jovem que está no movimento, que quer a mudança, se formar em direito. Naquela época, inclusive, que as mulheres não eram assim tão bem recepcionadas, né, nos lugares. E como que foi seu início enquanto estudante, enquanto advogada, as dificuldades enfrentadas? Olha, começou em casa. A mulher, na época, tinha um estigma para ser professora. Até onde pode ir na sociedade, Felipe? Então, meu pai, ele falava, vai ser professora. As mulheres podem estudar, sim, mas até ali, vão ser professora. E eu gostava da educação, gosto, mas eu já queria ser advogada, que era uma profissão masculina na época. Na época. Então, o primeiro grande desafio foi com meu pai, que ele não queria. Ele queria quase me bater, praticamente, para que eu fosse fazer outra profissão. Você vai sofrer. Ele tinha aquela questão da proteção também, né? Entendi. Então, assim, como advogada, ele sabia os desafios, seriam muito grandes por estar num local de homens. Porque na época, a maior parte dos estudantes e advogados eram homens, né? E quando você formou, que aqui com certeza a história a gente está resumindo, né? Porque deve ser muito interessante, mas longa, que a gente tem que fazer uma palestra com a doutora. Mas você, com muito esforço, se formou, começou a advogar, né? Você é oriundo de qual bairro aqui em Guarulhos? Ponte Grande. Do Ponte Grande. Então, assim, você começou a iniciar os passos na advocacia, né? Os primeiros passos como jovem advogado que começa, mas naquela época pior ainda, né? Devido às circunstâncias.
E qual que foi a recepção que você teve dentro dos fóruns, dentro das audiências, com os advogados? Como foi isso aí? Olha, eu me senti uma intrusa. O que você está fazendo Verdade? aqui? Era aquela espanto, né? Assim, principalmente os homens, né? Eles, na grande maioria. Então, eles tinham brincadeiras. No começo das audiências, tinha colegas que, inclusive, eles gritavam comigo. Eu fazia trabalhista e eu estava pelo reclamante e o colega homem pela reclamada. Muitas vezes eles elevavam a voz, que não havia necessidade. Sem necessidade. Mas era para brincar comigo. Como se fosse uma piada, né? Isso, ela é uma mulher, então ela está aqui, então vamos ver se ela aguenta, Olha né? só. Então ela era uma piada, mas era uma brincadeira. Então, Era uma brincadeira, assim, de muito mau gosto, muito né? mau gosto. Porque não se faz, mas assim, era o que você É o enfrentava. que eu enfrentava. Mas eu também levava na brincadeira. Levava na brincadeira. Essa é a sacada. Então talvez foi isso que te fez Isso, hoje eu chegar ria até junto, aqui. eu brinquei junto também. Porque se você entendeu? pegasse muito ar, talvez não, você teria não desistido. teria, com certeza. Né? Então, vamos brincar? Então a gente tem Porque que... talvez nem era só com a doutora, talvez com outras mulheres. Também, outras, sim, né? sim, Eu acho que a participação feminina naquele episódio, naquele momento, Sim. talvez fosse uma novidade também para aqueles homens, né? Também. E muito machismo, muitas Isso. vezes, ali naquela Nós éramos 4 advogadas, praticamente, mulheres, e nós nos defendíamos, doutor Felipe. Hoje porque era assim. Tipo, precisava pedir um socorro para uma para outra, precisávamos estar ali. Então, vocês meio que fizemos um grupo, faziam né? um grupinho, Para né? entrar, não foi só, não. No momento que eu estava entrando, tinha mais 3 colegas também. Hoje, a doutora, assim, tá com quanto tempo de advocacia? Mais ou menos aí para isso. 34 anos. 34 anos. Então, podemos dizer que enfrentou por muito tempo essa circunstância. Essa resistência. E quando você viu que deu uma melhorada, uma mudada, em qual momento, mais ou menos, você vê que a questão da democracia, né, do aceite feminino nos órgãos, nos poderes, você viu que começaram a respeitar mais a advogada no fórum, no cartório? Quando mais ou menos você viu isso? Olha, Felipe, pouco tempo, de 90 Depois para cá, da viu? Constituição? Porque depois da Constituição, com certeza. Depois da Constituição Federal cidadã, começou a... que colocou a igualdade, né, como condição, como dignidade humana. Então, esses termos, né, conceitos que foram assimilados pela sociedade, aí na nova geração, a partir de 90, que começou a aumentar, inclusive, o número de mulheres para estudar. Porque a gente percebe que teve um momento que essas pautas que nós pautamos como pautas de minorias, que é tão importante, começou a se fortalecer um pouco mais, né? Sim. Então a gente começou a ter, hoje, se eu não me engano, a grande parte, principalmente aqui na nossa cidade de Guarulhos, da advocacia é feminina, né? Verdade. Então, isso podemos dizer que a mulher, talvez, lógico, a luta é persistente, não só pela mulher, mas pelo negro, pelo índio, mas a gente percebe que está tendo um espaço, então, para participar. À medida que a Constituição deu a diretriz, a sociedade começou a ocupar esse espaço. E a mulher, né, ocupou, e ela veio para a carreira, veio para o trabalho. Então, a mulher que antes era só, o lugar dela era a cozinha, houve uma revolução. Aí ela começou a vir para os espaços de trabalho, para a indústria, para o comércio. Porque mudou, né, um pouco isso, porque os dois... Para a universidade, né? Universidade, É principal a os dois de casa hoje trabalham muitas Exatamente, vezes, né? Na rua, antigamente, era a mulher era só em casa. Em casa, né? E assim... Até o nome era dona de casa. Dona de casa. Inclusive, hoje... se você for perceber, é até um histórico isso, que hoje, quando a gente vai qualificar uma parte, ainda tem lá do lar, né? Do lar. Então, assim, existe como se fosse uma profissão mesmo, né? Uma profissão, porque ficou como uma questão histórica. Era um lugar, né? Era um lugar que a sociedade colocava naquela época. Você vê, é uma questão que permanece pela história, né? Que hoje a mulher tem várias profissões tão bem escaladas na sociedade, porém,
ainda mantém essa Ainda questão. mantém do lar. Do lar, né? Verdade, A gente sempre consegue ainda Isso qualificar mesmo. dessa forma. É. Agora, veja, hoje nós estamos em 2021, né? Nós estamos num momento que ainda a gente vê tantas e tantas situações ainda injustas, né? Sim. E como você vislumbra essa luta, né? Essa luta da mulher participando dos poderes, da mulher lutando para cada vez mais erradicar aí as questões das minorias, das dificuldades, das deficiências, lutando junto ao poder público, porque tem aumentado, não tão como a gente espera, mas a participação de mulheres, por exemplo, como vereadoras, como prefeitas, né, em algumas cidades, e você vê que nós estamos em ascendência, ou você acha que ainda falta muito para estar como deveria? Ainda falta, porque veja assim, a participação da mulher no espaço político, nos espaços de poder, ele ainda está na sombra de um homem. Você não vê a mulher independente ter conseguido exercer as funções de poder. Normalmente a base pertence a um homem, normalmente aquele partido, aquele movimento, Felipe, a administração daquele movimento está na mão de um homem. Então, Aí o homem, ele traz a mulher como rosto, né, daquela proposta política, mas não como construtora, Entendeu. ainda não. Hoje ela ainda é coadjuvante do homem na política. O homem constrói o movimento, Isso. muitas vezes, e naquela oportunidade, aquela mulher está participando como rosto, Isso. não é ela inicialmente que iniciou esse Não, movimento. ela não tem identidade, muitas vezes não sabe a afinidade com a pauta, não participa da agenda política de forma nenhuma, entendeu? Olha, isso é muito preocupante, pessoal, porque, né, doutora, a gente vê que como se fosse um fake, né, uma farsa, né? Está sendo assim no Brasil, infelizmente. Então, a luta tem que ser diária, Tem. né? Tanto, Felipe, que o Ministério Público tem investigado e verificado a questão da cota da mulher nos partidos. O que acontece? O dinheiro não vai para a mulher, para a candidata mulher. Entendeu? Não vai. Simplesmente eles colocam ela para aprovação do partido. Olha aí. Então a mulher ela vem para o partido somente para preencher a cota partidária. Depois da lei que mudou, né? Isso, porque é obrigatório. Porque é obrigatório, porque senão Isso. nem... Só que não há repasse de verba. Então, a lei que instituiu a cota, para você ver por si só, ainda não resolveu o problema da igualdade. Por quê? Porque quando não repassa para ela a verba, como ela vai fazer campanha? Como ela vai ter estrutura para chegar que a ideia dela chegue para a comunidade, para as pessoas, né? Então, para vocês verem, pessoal, como ainda a luta precisa ser muito mais forte do que a gente imagina. Exatamente. Porque parece que está arrumando e mesmo assim tem umas farsas, tem umas resistências. A mulher está lá na cota para participar, mas não tem ajuda. Ela está ali realmente só para cumprir o partido fechar e cumprir a questão eleitoral. Agora, se não tiver mulheres como a senhora, que é guerreira, que vai para cima, que luta contra tudo e contra todos, aí a gente realmente não vai conseguir tem avanço. Ter avanço, né? Porque avanço. é difícil. É difícil. É difícil, porque você precisa lutar, muitas vezes, não só contra homem, mas contra sistemas, contra um monte de coisa. Sim. Né? Para poder você chegar e falar assim, ó, aquilo que eu represento, aquilo que eu tenho de entendimento, a minha história, o que eu já vivi, eu quero, né, ajudar. E aí, muitas vezes, você está sozinha. Então, eu parabenizo já de antemão, porque a sua história, que eu conheço, não do início, eu conheço de uns 6, 7 anos para cá, mas ouvindo você dizer o que passou, eu imagino como que foi difícil. Sim. E isto a gente tem que ter entendimento para parabenizar, porque... né? Eu peguei uma fase do início da advocacia, eu sou um homem, né? Eu sou branco, então, quer dizer, às vezes não tem toda essa pressão, né? Que muitas pessoas enfrentam, e a gente tem que ter, no mínimo, sensibilidade para saber.
Certamente. Não é verdade? É importante falar que o movimento negro, ele é importante e ele é a razão de estar aqui hoje. Sim. Foi buscando o espaço na sociedade na década de 70 que esses movimentos começaram, como movimentos Sem Terra e outros, a pedir representatividade, né? A pedir espaço, sabe, Felipe? Então, levou 30 anos para ter se mover, para ter essa mudança, entendeu? E é tão importante. Para ter a liberdade que hoje a mulher tem, o negro tem, essa... mais acesso, porque houve mudança quando ele consegue entrar na universidade, né? Hoje tem programas também para que ele possa entrar no trabalho, né? Foi feito um diferencial, então... Conseguiu ajustar algumas coisas, né? Foram conseguindo espaços à medida do movimento. Então, assim, a pressão social é que traz, né, o espaço. Então, o conflito é que é necessário, dessa tensão social é que vai vindo as mudanças que nós vamos conquistando passo a passo. Olha, vou falar mais com a doutora Regina aqui, porque está muito bom. Doutora, espera só um pouco. Nós iremos para um breve intervalo. Fiquem aí. Iremos já retornar aqui com a programação para que ela comente mais a respeito de 2 questões aqui, 3 questões que vocês não podem perder, tá bom? Olha, estamos retornando com a programação. Quero agradecer vocês aí que prestigiaram e estão prestigiando Direito Mastigado todos os sábados, 11h30 da manhã. Essa programação é exibida pelo canal 3 da NET, 508 da Viva HD, além das plataformas digitais Direito Mastigado no YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Comente, compartilhe. Vem com a gente agora. Doutora Regina Pegoraro, nossa amiga, advogada, guerreira, né, advogada aí atuante no direito do trabalho. E o que eu quero saber agora é o seguinte, a senhora, né, que participou, que enfrentou, como você vê, qual é o maior, ou um dos maiores desafios do advogado de periferia, iniciante, que quando se esforça, forma, pega a carteira, qual que é o maior desafio que ele já encontra no primeiro momento? Então, Felipe, o discurso da universidade, ele não é inclusivo. Então, um dos maiores desafios do advogado periférico, ele não se vê representado já na universidade. Não tem autor negro, não tem autor periférico. Então, você estuda somente livros convencionais. Então, ele não se vê. Ele se forma advogado, mas quando ele sai, por exemplo, doutor Felipe, até pela falta de representatividade, então ele sente o quê? Vamos dizer assim, não tem a confiança. Ele não tem a confiança. Uma falta de confiança, uma baixa autoestima, porque tudo isso vem da exclusão. Não vem dizer que o advogado periférico ele é fraco, não. Ele é vítima de uma questão emocional, né? Uma ferida emocional da exclusão. A própria exclusão. Isso aí vai ter que vencer. A primeira barreira é a autoestima. Para poder exercer a advocacia. Ele se sentir apto a enfrentar tudo isso. Exatamente. Então, é uma questão intimista dele, ele tem que vencer essa barreira. Ó, pessoal, só quem passou sabe tem essa acessibilidade. Doutora Regina, a mulher tem um espaço garantido na sociedade? Ainda há muito que conquistar, Felipe. Quando eu falo que menos que 30% de mulheres estão nos cargos de poder, então podemos dizer que ainda tem muito, né?
que conquistar. Tem muito espaço aí que a mulher precisa ocupar ainda, e não está ocupando. Não está ocupando. E aqui, como está a participação da mulher na política guarulhense? Você comentou um pouquinho já no primeiro bloco, mas ainda é muito difícil a participação? Sim, porque ainda é uma participação fictícia. Nós temos 5 vereadoras, me parece, mas todas, se você olhar, vêm de uma base, de uma construção de um projeto masculino, Felipe. Elas foram colocadas naquele projeto, você entendeu? Salvo raríssimas exceções, mas colocadas num projeto masculino. Entendi. Entendeu? A questão aí, eu acho que talvez seja mais a autonomia que ela não tem, né? Exatamente. Né? Não construiu, não, né? Eu acho que não só a construção do projeto, mas ela não tem autonomia, né? Não, inclusive o gabinete, né? Entendi. Porque o gabinete é o homem que comanda o gabinete. Isso daí não consegue defender as pautas, né? Não consegue. E aí? Agora é a seguinte, essa pergunta é para você, hein? Doutora Regina, quais foram os seus maiores obstáculos no início da advocacia? Olha, a idade foi um desafio, porque eu me formei com 21 anos de idade na FIG. Então, um dos primeiros obstáculos foi realmente você, com a idade, com a juventude, né? Lidar com a juventude e a segurança do cliente. Então, tive que trabalhar esse aspecto. Foi, inclusive, quando eu preferi, doutor Felipe, trabalhar 5 anos com colegas e depois empreender e montar meu escritório, eu já estava com 26 anos. Que você já... Que eu esperou ter essa... segurança, né? Trabalhar a questão de segurança. Isso daí você aprendeu sozinha? Ou você se espelhou em alguém para fazer igual? Normalmente, os conselhos que os advogados mais antigos, eu conversava muito com os advogados, né? Entendi. No geral. Então, aí acabou, você vê, de piada, eles acabaram me aconselhando. Então, tudo é questão de resiliência, pessoal. Não pode desistir. Acho que essa é a palavra. É a palavra. Eu virei amiga deles. Hoje eu tenho muitos amigos, principalmente na advocacia, e a grande maioria é homem. Eles foram incentivadores, me auxiliaram, passaram a dar conselhos, entendeu? Então, isso foi importante. Você não faz nada sozinho, né, Felipe? Certeza. Tudo a construção é uma soma, né? Regina Pegoraro, advogada trabalhista, grande história de luta, defensora das pautas sociais, defensora das pautas da democracia racial. Doutora Regina Pegoraro, muito obrigado por sua participação. Obrigada, Estamos chegando ao final do programa. Para mim é uma honra ter recebido você, conversado um pouquinho, entendido um pouco da sua história. E fica à vontade para deixar uma mensagem, um agradecimento, né? Uma palavra amiga para quem está nos assistindo. Eu que agradeço o convite, doutor Felipe. E, assim, a democracia racial é uma utopia? Sim. Mas eu sempre falo, às vezes você precisa mirar a estrela, né? Para ganhar a lua. Então, vamos acreditar que é possível, sim, haver uma convivência representativa, participativa entre todas as raças que compõem o nosso povo brasileiro. Parabéns pela sua história, muito obrigado. E quero agradecer rapidamente nossos parceiros, Conveniência For All, primeira conveniência gourmet aqui em Guarulhos, fica ali na frente do Shopping Bom Sucesso, na telefone 95577-4095. Passe lá para vocês consumirem lá dos produtos gourmet que eles têm. Também o Sítio São Francisco Lazer e Eventos, campo de futebol, piscina, chalés, fica em Santa Branca, muito bom para vocês saírem aqui das aglomerações da cidade e ir para o campo, né, doutora? Né? Para se proteger e passear já com a família. Telefone 99915-1563, tá bom? Estão vendo algumas imagens. Quero agradecer mais uma vez a TV Guarulhos, canal 3 da NET. Agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que sempre acompanham, que curte, compartilha, tá bom? Doutora Regina Pegoraro, segue ela aí nas redes sociais e para que vocês acompanhem um pouquinho mais sobre o trabalho dela, tá bom? Deus abençoe a todo mundo, fiquem todos com Deus, até o próximo programa. Até mais.